Olá, seja bem-vindo à terceira parte das nossas aulas da Bix Tecnologia sobre Sete Análises, para a gente entender de uma vez por todas como é que funciona todo a sintaxe do Sete Análises, o seu funcionamento, e não ter mais dúvidas na hora de executar. Essa é um dos principais recursos na hora de criar uma visualização de uma aplicação e que é muito novo para os desenvolvedores, né? Então acaba se tendo muita dúvida por trás disso, tá certo? Meu nome é Ângelo Baruf, sou consultor da Bix Tecnologia e espero que eu consiga te ajudar aí nessa terceira parte. Então, se você já não assistiu a parte 1 e a parte 2, vai dar uma olhadinha lá, porque elas vão trazer todos os insumos e toda a base para essa terceira aula aqui, tá certo? Vamos lá. Então, vou trazer aqui, vamos abrir o ClickSense. O que a gente tem aqui? A gente tem a medida da soma das vendas e a medida da soma das vendas, porém, com um modificador de ano igual a 2018. Então, o que o usuário pediu? Hipoteticamente, ele veio e pediu que sempre as medidas aqui na visualização contemplem um ano e não o acumulado de todos os anos, mesmo que ele não filtre. E sempre o maior ano da aplicação. Então, no caso aqui, eu tenho 2018. Só que eu não posso vir e definir na mão 2018. Por quê? Porque no próximo ano, quando eu tiver dados de 2019, o que vai acontecer? Eu vou ter que editar o 2018 manualmente. Isso não faz sentido. Então, como é que eu coloco uma expressão para ele calcular ali? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Eu vou vir aqui nessa medida. Então, vamos lá no site análise. Então, ano igual a 2018, mas não vai ser mais martelado. Eu vou tirar o 2018 e eu vou definir uma expressão aqui dentro. Como é que eu poderia calcular o máximo ano do modelo? Simples. Se eu pegar e dar um max no campo ano, eu tenho o máximo ano do modelo, certo? Mais ou menos. Lembra que ele está esperando um valor ali para o conjunto ano. Então, na verdade, isso não funciona. Porque ele não está esperando uma expressão ali dentro. Tá vendo que está dando um erro de sintaxe? Aquelas parênteses ali estão quebrando a nossa sintaxe. Então eu tenho que dizer aqui que mesmo que ele não esteja esperando uma expressão, para ele pegar o que está ali dentro, processar e o retorno daquilo ali, aí sim colocar ali dentro. Como é que eu mando algo que não é para ser uma expressão? Eu forço o processamento dele. Existe um conceito de variável dinâmica no ClickSense. O que é uma variável dinâmica? Uma variável, quando a gente está utilizando, a gente chama da seguinte forma: cifrão, abre parênteses, fecha parênteses e aqui dentro o nome da variável. Tudo bem? Já chegou a ver isso? Mas é bem simples. Eu tenho uma variável e eu chamo essa variável dessa forma, colocando o nomezinho entre os parênteses. Se eu não tenho essa variável, como nesse caso a gente não tem uma variável já criada, a gente pode dinamicamente criar uma variável colocando uma expressão ali dentro. Para fazer isso, basicamente, a gente vai seguir a mesma ideia. Cifrão, abre parênteses, fecha parênteses. Só que aqui, esse não é o nome da variável, certo? Então eu tenho que colocar um igual. Nesse momento, ele dinamicamente criou uma variável na hora de usar ele. Em outras palavras, ele está pegando aquela expressão que ele não esperava receber e forçando o processar, para que o retorno dela seja colocado dentro do set análise. Dá uma olhada lá embaixo, na verificação da sintaxe, que ele não verificou mais a sintaxe da medida daquele max ano, mas sim, ele já verificou a sintaxe com 2018 calculado. Então, tá vendo como ele forçou para processar já? Até aqui já mostrou para a gente qual que seria o retorno desse processamento. Isso é bem interessante, pode usar muito esse verificador aqui para ver se a sintaxe está correta. Então, soma do ano igual a 2018, está correto? Está correto e faz todo sentido, tá certo? A diferença é que agora esse valor está sendo calculado com uma expressão. Como é que eu fiz isso? Tive que colocar esse cifrão, abre parênteses, fecha parênteses e um igualzinho aqui, tá certo? Dentro do conjunto. Se eu quiser um ano menor que o máximo, né? Então eu venho aqui, máximo ano, menos 1, tá certo? Lembrando que esse menos 1 tem que ficar dentro do parênteses, porque eu tenho que forçar isso também processar, né? Então se ficar fora, ele não ia processar. Tá certo? Então aqui 2017. Muito bem. Então vamos ver aqui, vamos ver se ele filtrou. E filtrou, não mudou a informação, tá tudo certo. Então ele está pegando 2018. Se eu filtrar o ano aqui 2018, tem que bater? Tem que, né? Então as duas medidas agora iguais. A questão o segredo é que quando eu venho aqui e filtro, por exemplo, 2017, o que vai acontecer? Alguma ideia? Se eu filtro 2017, bate o valor. Por que bate o valor? Aqui não era 2018? Porque quando eu filtrei 2017, quem é o máximo ano? 2017. Então ele sempre vai pegar o máximo ano do modelo, considerando os filtros do usuário também.
Então, se o usuário filtrar 2016, é 2016. O que é muito interessante, porque se o usuário entra na aplicação, ele pega por padrão 2018. Se o usuário filtrar 2017, mostra 2017. Ele filtrou 2017, né? Se ele filtrar 2016, mostra 2016. Só que se ele não filtrou nada, pega o máximo ano, o ano atual da aplicação. Muitas vezes, tá? Se a aplicação estiver atualizada, vai pegar o ano atual. Tudo bem? Então, acaba sendo uma excelente estratégia para o site analysis acaba sendo, o conjunto acaba sendo dinâmico e ao mesmo tempo você consegue aí limitar um pouco o valor utilizando o site analysis. Excelente, pessoal. Só que é claro que isso pode ser confuso ao usuário. Como é que a gente torna isso menos confuso? Bem, para tornar isso menos confuso, o que a gente vai fazer é o seguinte: no rótulo da medida, o que a gente pode colocar aqui é total. Opa, como a gente agora é uma expressão, a gente tem que colocar entre aspas, simples. Então lá, total das vendas. Então o texto total das vendas. Vou colocar um espaçozinho e eu vou concatenar esse espaçozinho. Então esse é concatenar dois textos e vou concatenar com a expressão max ano. Aqui, lembra que ele espera uma expressão, por isso que eu posso colocar direto, sem forçar a processar. Tá certo? Então total das vendas concatenado com max ano. Quando eu der um OK, vai aparecer lá, total das vendas, 2018. Se eu filtrar, por exemplo, agora um outro país, um outro ano, 2017, vai pegar 2017 também. Se filtrar 2016, vai pegar também. Se eu filtrar 2016 e 2017, vai pegar só o máximo, tudo bem? Mas essa é a ideia mesmo, não acumular anos. Ótimo. Então, nesse cenário, né, obviamente, claro que teria outras formas de trabalhar isso, tá? Entendido? Então, só que agora a gente tem algumas dificuldades aqui. Porque eu estou trazendo max ano tanto dentro do site analysis, como também dentro do rótulo. O que me quebra um pouco o princípio da mantenabilidade de uma aplicação, porque eu estou redefinindo uma variável, uma expressão várias vezes. Imagina que eu tivesse 100 medidas nessa aplicação. Cada gráfico com suas medidas, esse max ano estaria lá dentro, fazendo no site análise. Se eventualmente esse max ano mudou um pouquinho, não é mais max ano, eu não quero pegar simplesmente o máximo ano da aplicação, mas eu quero pegar o máximo ano da aplicação do o máximo ano do dia de ontem. Desculpa, o ano do dia de ontem. Né? Então hoje eu já tenho um ano novo, mas se eu não quero pegar, eu quero sempre fazer D-1, um ano de D-1, e não de D normal, da data carregada. Ou seja, eu quero mexer nesse max ano. Eu teria que mexer em todas as aplicações. Então, será que eu consigo jogar isso para uma variável? E aí, como é que eu chamo depois uma variável dentro do site analysis? Então, é esse ponto que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Para a gente criar uma variável, a gente vai vir aqui em variáveis. Então, vamos vir aqui em variável. Vamos criar uma variável. Então, a gente vai colocar aqui vmax ano, tá certo? E a gente vai, na definição da variável, a gente vai colocar o max de ano. Excelente. Então, eu vou pegar aqui o nomezinho, já deixar copiado, e vou clicar aqui para ele salvar. Então, ele vai salvar aí a variável, tá certo? Vamos voltar aqui, total de vendas 2018. E eu vou vir aqui no rótulo inicialmente. Então, se você já usou variável, sabe como é que faz para chamar variáveis, né? Eu preciso, para chamar uma variável, não posso colocar assim. Por que não? Porque lembra aquela variável ali, se eu colocasse um igual lá na frente, na hora de definir, não coloca, tá? Nesse caso. Mas se você colocar, você vai ver que tem um comportamento um pouquinho diferente. Se você não coloca o igual, o que acontece é que essa variável vai ter expressão lá dentro. Então, tá vendo que ele tá com a variávelzinha ali, ó? Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer é concatenar as expressões. Porque a variável tem expressão lá dentro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar a variável dessa forma para que ela traga a expressão calculada. Então, dá uma olhada lá embaixo agora no verificador da sintaxe, que agora ele está com max ano, então ele trouxe a expressão de fato calculando, tá? Então ele trouxe a expressão para ser calculada. Então é assim que se chama uma variável. Cifrão, abre e fecha parênteses e o nome lá dentro. Muito bem. Então trouxe 2018. Agora como é que faz para chamar uma variável dentro do site analysis? Agora que vem o grande segredo. A gente disse que tinha aqui uma variável dinâmica, né? Agora eu tenho uma variável. Será que se eu colocar a variável aqui, ó, vmax ano, vai funcionar? Então, lembra que essa variável tem a expressão lá dentro. Quando eu chamo assim, ele traz a expressão, né? Ele não traz o texto, ele traz a expressão de fato, que nem processou antes. Só que ele quer uma expressão dentro do conjunto? Na verdade, não. Tá vendo aqui ó, que ele jogou a expressão dentro do conjunto? E aí o que aconteceu? Opa, acabei de ver que a imagenzinha tá ali na frente, né? Mas não tem problema. Ele jogou a expressão
dentro ali do set análise. O que acontece é que não vai funcionar, porque agora a gente tem aqui dentro o max ano aqui dentro, escrito max ano. Não é isso que a gente quer. A gente tem que essa expressão que ele substituiu ali dentro, ele não está esperando isso. Então ele vai substituir a expressão e o que a gente vai ter que fazer? Na hora que ele substitui a expressão, eu tenho que forçar de novo calcular. Então o que eu posso fazer é vir aqui e forçar a calcular essa expressão que ele colocou ali dentro. E é por isso que essa sintaxe acaba ficando um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais complexa, tá certo? Substitui a expressão ali dentro e depois força calcular. Legal, então agora funcionou perfeitamente, tá certo? Muito interessante. Dúvidas aqui? Tranquilo? Então não se esqueça de essa parte é um pouquinho mais complexa, então fique à vontade de colocar algumas dúvidas lá. Então a nossa variável tinha a expressão lá dentro, eu trago ela e forço processar aquela expressão que estava ali dentro. Tá certo, gente? Essa variável, se eu colocasse um igual na frente dela, opa, cadê? Se eu colocasse na definição dela um igual aqui na frente, ele não traria a expressão, já calcularia antes o valor antes de trazer. E por conta disso, eu não precisaria colocar a variável dinâmica em volta lá da variável, tá certo? Então, olha só, se eu quero um set análise dinâmico, deixa eu mudar aqui para o conjunto. Se eu quero um set análise dinâmico, eu tenho que chamar aqui, no caso, a expressão e forço calcular essa expressão. Se eu quero com uma variável, eu chamo a variável e forço processar essa variável. Agora, se essa minha variável é do tipo let, ou seja, eu defini lá no script uma variável let, se você não sabe o que é isso, dá uma olhadinha depois lá no click help, tá? Bem interessante. Ou coloquei um igual lá na variável que eu criei no front, eu posso chamar ela direto. Por quê? Porque ela já vai ter o valor dentro e não a expressão. Tá certo? Então, essas são as diferenças aí quando a gente está tratando variáveis. Isso é muito útil, tá? A gente pode fazer isso com campos de data. A gente poderia, por exemplo, lembra lá que a gente colocou a data igual a um intervalo de datas? Aquelas duas datas que definiam o começo do intervalo e o final do intervalo poderiam ser variáveis e você ter intervalos personalizados dependendo, por exemplo, de uma interação com o usuário. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Finalizamos a terceira parte, que é a definição de variáveis dentro do set análise, e a gente tem mais algum conceito ainda, que é os conjuntos implícitos para a próxima parte, tá certo? Espero que você tenha gostado, essa parte é um pouquinho mais complexa e que aparece aí a sintaxe um pouco mais robustada, um pouco mais robuscada, né? Mas também não existe nada muito impossível de se compreender. Então qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou tentar ajudar ao máximo vocês, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima parte, pessoal.